Vamos lá, galera, mídia aí reage à nova contratação do Flamengo. Samuel Lino já desembarcou aqui no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo e também aí fazer os exames médicos, né? Se tudo estiver ok, Samuel Lino é jogador do Flamengo e a mídia tá falando aí sobre esse novo jogador. Temos o corte aí da Renata Fã, temos também lá do PVC, temos o Mauro César também falando. Se inscreva no canal, deixe o seu like, todos os dias tem vídeo aqui a respeito do Flamengo, entre outros react aí, muita resenha. Muito obrigado a todos vocês pela inscrição, tá? Hype é um vídeo para ajudar aí também, hein, galera. Saudações, bora acompanhar. Também tá ali nas primeiras colocações, um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cecinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não está perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede e a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que tá no Já Milan. veio, então, assim, já veio. Pro torcedor, isso Royal já chegou. É perfeito. Pro Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todos os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, tem uma partida atrasada, pro Malvadão. Mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem duas escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo. É o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui o espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses Exatamente, todo mundo fala isso. Já mandou afastar. Exatamente. É assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. E aqui o PVC também dando a sua opinião sobre a contratação aí do Samuel Lino. Vamos acompanhar aqui também, galera. Deixa a opinião de vocês também, o que vocês acham a respeito do Samuel Lino. Então, eu acho uma grande contratação. Mas o preço é muito alto. Sim, mas ele é um jogador que tem mercado. Então, não é esse o problema. A gente pode discutir a questão do preço. A gente tem uma outra discussão que não é do Flamengo, que é do futebol brasileiro. Por que 9 das 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro aconteceram entre 2024 e 2025? Essa conversa não é Flamengo. Essa conversa é Brasil. Tá certo? Não é, o Flamengo está inflacionando. Não se trata disso. A pergunta é por que o Brasil tem, das 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro, 9 aconteceram entre 24 e 25. E a 10ª é o Gerson em 23.
Então, por que isso? Estamos com mais dinheiro? Não, não é bem verdade. Não é 100% verdade. Tem uma conversa para ter sobre isso. Sobre o Flamengo foi certeiro. Foi um jogador importante, jogador que pode ser ponta, que pode ser ponta pela esquerda, pode ser ponta pela direita e pode ser lateral esquerdo. E, eventualmente, pode até ser meia. Então, ele tem versatilidade, ele tem talento, ele vai ser útil para o Flamengo. Agora, ele não jogou no nível que pode jogar nos últimos 2 anos no Atlético de Madrid. Por isso, ele foi o extracomunitário que o Atlético teve que abrir mão. Entendi. Você... Então, a torcida... Pô, começando pelo meu filho, que não para de falar de Samuel Lino, não para de falar de Samuel Lino, ele realmente chega com todo esse status. Você falou que ele é craque, ele chega com muito status aqui no Flamengo, ele tem uma boa idade, ele tem, né, enfim, ele está no auge físico, né, mas a torcida realmente pode esperar muito dele. Claro que é futurologia, mas... Você sabe que toda vez que a gente tem essa história de mercado, eu me lembro muito do meu avô, Alexandrino, que minha avó morreu em 82, e em janeiro de 83, foi uma temporada de mercado muito intensa. É uma máquina PVC, hein? O Careca saiu do Guarani, foi pro São Paulo, mas estava negociando com o Palmeiras. O bicho é uma máquina na cabeça dele. São Paulo foi pro Santos. O Santos contratou o Paulo Isidoro do Grêmio, contratou o Lino do Atlético Paranaense, que tinha passado pelo Flamengo. O Flamengo não contratou ninguém naquele verão porque não precisava. Era campeão brasileiro, enfim, e campeão do mundo recentemente. Mas há muita negociação. E meu avô descia a escada do sobrado onde eu morava, em São Bernardo do Campo, e me via deitado, debruçado em cima do jornal, olhando tudo. E meu avô português, o Alexandrino, falava assim: o que é que tu estás a olhar aí, pá? Não estás a perceber que daqui a 3 meses estão todos na mesma? É verdade. É verdade. Mas isso vale mais hoje, com perdão da expressão, hoje vale mais para o Vasco do que para o Flamengo. Porque o Flamengo, com dinheiro, contrata e muda patamar. Não dá para você ter bola de cristal e dizer o Samuel Lino vai ser o novo Júnior da lateral esquerda. Não dá. Mas ele tem um potencial para isso. Craque talvez seja uma palavra muito forte se eu comparar com o Júnior. O Júnior é craque, o Samuel Lino é um grande jogador. Claro. Então tem muita chance de dar muito certo e de ser um polivalente, de ser um coringa, jogar em várias funções. Agora, tem que chegar e se adaptar. Ele foi jogador do Flamengo na Copa São Paulo de 2018, que o Flamengo venceu na final contra o São Paulo, e ele não se destacou naquela Copa São Paulo, não foi titular na final. Sim. Tem essa questão também da adaptação, né? Quer dizer, ele chega aqui, vai chegar numa janela de meio, né, de temporada. Apesar de ser brasileiro, né, jogou pouco, né? Acho que jogou no São Bernardo e Flamengo. Pois é, São Bernardo e Flamengo, e depois já foi para a Europa, né? Quer dizer, tem muito tempo de Europa. Você acha que ele pode ter uma rápida, uma rápida adaptação? Eu acho que sim. E eu acho que tem a ver até com essa... Quando as pessoas ficam bravas, é engraçado essa noção que as pessoas perderam do que é ser jornalista, ou do que é o jornalismo, sabe? Quando você fala, o Samuel Lino é um grande jogador, ele foi liberado pelo Atlético de Madrid para vir para o Flamengo porque o Atlético precisava liberar o quarto extracomunitário. E porque entendeu que nas últimas 2 temporadas ele não foi bem. Aí o cara pega essa última frase e fala assim, ele está criticando o Samuel Lino. Não, eu estou dizendo que a contratação é excelente. Agora, essa última frase tem que servir como um alerta para ele. Sim. O Flamengo já contratou, e a contratação é muito boa, mas o alerta é para ele. Samuel, olha aqui, a gente sabe que o Atlético de Madrid liberou você e não o Gallagher, porque entendeu que você jogou no nível inferior. Ou seja, você precisa reagir. Isso não é uma crítica ao Flamengo. Isso é uma observação que serve para que o jogador entenda que aqui se sabe quem ele é, o que ele pode fazer
e o que ele deixou de fazer nos últimos 2 anos. Ou seja, estamos aqui recebendo você de braços abertos e esperando que você jogue tudo o que você pode jogar. Sim, é verdade. E aqui também separei um cortinho aí, o trecho do Mauro César falando sobre o Samuel Lino, galera. Vamos aqui acompanhar aqui também o Mauro César. Com o centroavante, eles foram atrás do Balotelli. Então o Flamengo já frequenta essa roda de clubes europeus há muito tempo. O Flamengo contratou, vamos lá, Gabigol junto à Inter de Milão, Pedro junto à Fiorentina, Gerson junto à Roma e depois junto ao Olympique, que vendeu e comprou. E por aí vai. Trouxe Felipe Luiz e Rafinha em final de contrato saindo de Bayern Atlético de Madrid. Trouxe o Diogo Alves depois que ele se desligou do Valência. E o Pablo Mari mesmo era do Grupo City, era da segunda divisão, emprestado ao La Coruña, mas pertencia ao grupo do Manchester City. Então o Flamengo já frequenta essa roda desde 2019, até antes um pouco, né? Se a gente pensar ali, nem não é mercado europeu, mas o Vitinho veio em 2018 do CSKA. Em 2017 o Flamengo contratou o Everton Ribeiro lá nos Emirados Árabes Unidos. O Flamengo já frequenta a roda dos times europeus contratando há mais tempo. Não é o Zé Boto, porque ele é português, que ele é europeu, que ele conhece, nada disso, cascata. Ele está fazendo um trabalho parecido agora com aquilo que era feito. E é necessário. É necessário. O erro, por exemplo, da contratação do Mickey Johnston foi trazê-lo sozinho. Se traz essa semana agora, olha, além desse pacote de nomes aqui mais pesados, Jorginho, Saul, agora o Samuel Lino, e antes veio o Danilo, né? E o Carrascal, que também está Emerson Royal. Aí no meio tem lá o escocês, que ele é escocês, né? Ele joga na seleção da Irlanda, mas ele nasceu na Escócia. Ah, tudo bem, o cara para compor elenco. Vamos ver se esse campeão aí consegue fazer alguma coisa. Mas aí trouxeram o cara sozinho, foi uma lambança. O pessoal falou, peraí, Juninho veio do Azerbaijão, agora o cara vem da segunda divisão na Inglaterra. A torcida chiou e eles mudaram o perfil das contratações. Não estou aqui criticando o trabalho do Boto, só estou dizendo que ele não está inventando a roda. Não é ele que está colocando o Flamengo nesse patamar, gente. Não caiam nessa. Tá? Ele está fazendo o trabalho dele. Tá? E trazendo bons jogadores, né? Alguns a gente pode questionar. Eu acho muito dinheiro pelo Carrascal, por exemplo. O Samuel Lino é um jogador valorizado, que tem mercado. Então, se você quiser trazer um jogador desse tipo, você vai ter que gastar mais dinheiro, né? Ele não é um lateral. Ele foi lateral, ele joga como ponta, jogou a temporada como ponta, a outra também. Agora, ele faz o corredor inteiro, né? Eu acho que por isso a valorização e a tentativa do jogador. Ele é aquele ponta que vai voltar até o campo de defesa, fazendo todo o corredor. Como, aliás, o Wesley, que é lateral, também faz o corredor inteiro, de fora a fora, fora a fora. Esses jogadores são valorizados e importantes no futebol de hoje. Eu já disse há meses que o Flamengo vende, se tiver proposta, com o maior prazer, o Cebolinha e o Michael. São jogadores que estão... É como se estivesse numa prateleira virtual. Aí, vai levar? Chegando a proposta, vai vender. Isso aí já está há muito tempo mapeado, ao contrário do Luiz Araújo, do outro lado, que joga mais pela direita, e do Plata, né? Os dois pontas da direita, esses dois, Plata e Luiz Araújo, valorizados. Cebolinha e Michael disponíveis. Isso já tem 3, 4 meses que eu falei aqui e continua sendo assim. E a vinda do Samuel Lino só reforça essa tese, porque é ali que ele joga, né? É caro, eu acho que é muito caro, mas a realidade do mercado é essa, como o Vitor Roque foi muito caro. É uma tentativa também de dar uma resposta, né, digamos assim, de mostrar força, poder do Boto, do BAP, né, do Flamengo. Vejamos aí como é que o rapaz vai se sair. Ele mal passou pela base do Flamengo, né? Na Copa São Paulo, inclusive, quando foi campeão em 2018, ele nem foi relacionado para a final. Ele não se adaptou, voltou para o São Bernardo, então, não é que ele passou pelo Flamengo, ele mal passou pelo Flamengo, ele na base ainda, acabou não se adaptando e fez sua carreira internacional. Hoje é um outro jogador mais maduro, que se valorizou, se destacou, teve uma temporada melhor que foi a temporada anterior, mas não significa que ele foi mal nessa temporada. O Atlético foi mal nessa temporada e o Atlético está liquidando seu elenco e contratando vários outros jogadores, né? Por isso que o Saul veio para o Flamengo, o Depou foi para os Estados Unidos e agora eles venderam o Samuel Lino para o Flamengo. Não dá para dizer que o Boto fez um negócio da China. Ele pagou o valor de mercado do jogador. Tá? O negócio da China seria, por exemplo, negociação boa o Flamengo fez com o Pedro, lá em 2020. Pegou emprestado, o jogador ficou 1 ano emprestado, já com tudo amarrado. Valor da multa rescisória, forma de pagamento. Se o Pedro fracassasse, devolvia para a Fiorentina. Como ele veio bem, o Flamengo foi lá, pagou a primeira parcela e comunicando, ó, o jogador é nosso. Depois pagou as subsequentes e ficou com o atleta. Então não acho nem que foi uma negociação assim brilhante. Seria fantástico se ele conseguisse, de repente, trazer esse jogador por um valor mais baixo. Ele está pagando o valor de mercado dele.
É mais ou menos isso que custaria se o Napoli fosse contratar. Ia pagar aí 20 e poucos milhões. É 22 mais 2 de bônus. Não chega a 25, não. Até 2 de bônus. Né? Então, esse é um jogador que chega valorizado. Vai chegar, a exemplo do Vitor Roque no Palmeiras, muito cercado de expectativa e esperança. Ele vai ter que fazer mais ou menos o que fez, digamos, ano passado, Luiz Henrique no Botafogo, para citar um outro ponto. O cara que chega e faça a diferença. Decida jogos. Ele vem com essa missão. É o cara para abrir defesa fechada, é o cara para driblar nas duas direções, para driblar no espaço curto e criar situações de perigo para o adversário e fazer com que o Flamengo vença jogos. Esse é o papel desse rapaz. Ele chega, não se iluda, quantas assistências, quantos gols, ele vai ter que fazer o quê? Correr de ponta a ponta, voltar marcando quem quer pelo setor e ter fôlego para atacar. Por isso ele foi contratado e foi mapeado. A diferença que eu vejo das contratações atuais em relação aos tempos do Marcos Braz e do Landim, é que eu vejo contratações mais com viés mais técnico, porque o Boto tem um viés mais técnico. Ele foi treinador, ele é um cara do scout, ele tem uma visão do futebol, acho que mais técnica do que o antigo diretor, vice de futebol, melhor dizendo. Né? Então, as contratações têm uma explicação de perfil do jogador e do que se espera deles. E elas são feitas, me parece não, são feitas em conjunto com a opinião do treinador. Porque o Carrascal, a mesma coisa. Eles querem um cara que possa jogar por dentro, pelo lado e que drible espaço curto. O mesmo acontece com o Samuel Lino. Caras que abram defesa. A leitura deles é: o Flamengo enfrenta defesas fechadas, tem dificuldade. Então tem que ter jogador que não depende tanto de espaço para correr em velocidade, que esse espaço tem sempre oferecido. E sim, jogador que consiga abrir o espaço numa defesa fechada. Como? Driblando, troque rápido, mudança de direção. Então eles buscaram esses jogadores. Se eles vão funcionar, eu não sei. Mas a busca pelo perfil é essa. O Royal, por exemplo, que eu acho um jogador inconstante, né? Tem uma coisa, não vai jogar na Premier League, né, ou na Série A, vai jogar no Brasil, né? Vai jogar aqui no Brasil, é outro nível de futebol, especialmente se comparar com os seus tempos de Tottenham, que ele era mais desafiado, evidentemente, jogava um campeonato mais difícil, contra atacantes melhores, etc. e tal. Mas é uma posição carente, né? Você não tem muito lateral por aí. E o Flamengo vendeu o Wesley. Então, acho que foi acho uma boa tentativa. Uma boa tentativa, jogador experiente, já passou para a seleção, tem 26 anos, não é velho. O Samuel Lino tem 25. São jogadores, repare, são jogadores prontos. O Carrascal tem 27, o Saúl tem 30, né? O Jorginho, mais velho, 33. E está jogando todos os jogos, né? Então, são jogadores prontos. Não é jogador para você revender, nada disso. É jogador pronto. E acho que muda também um pouco a política, porque o presidente do Flamengo, o BAP, ele gosta dessa coisa de... por exemplo, eu já contei isso em outro lugar, outro dia. O Cauli, quando começou a surgir no Bahia, ele era louco pelo Cauli. Se pudesse, ele contratava o Cauli, se ele fosse presidente do Flamengo, né? Eu tentaria contratar. Né? Hoje o Cauli é mais conhecido do que era na época em que ele falava do Cauli com brilho nos olhos. Então, o Michael Johnston, acho que passa um pouco por isso, tentativa de achar um jogador desconhecido que possa brilhar. Aí depois deram aquela história, não, porque a minutagem, que é uma desculpa mais ou menos, né? Que ele consegue jogar tantos minutos. Ele não seria titular do Flamengo. Talvez ele nem tivesse chance de jogar aqueles minutos todos, porque ele não ia ser titular, ele ia ser a composição de elenco, né? Na verdade, não foi contratado, na minha visão, por conta de péssima repercussão que houve, né? Colocar 6 milhões de euros num jogador que era um jogador de um time da segunda divisão na Inglaterra e que houve uma péssima repercussão, porque ele viria antes, né? Porque eu falei, se ele vem agora, o torcedor nem ia ligar muito, não. Vamos ver o que esse cara... Enfim, mano, então tá aí alguns dos cortezinhos aí falando sobre o nosso novo jogador aí, o Samuel Lino, né? Comenta o que vocês acham aí a respeito, deixa o seu like, até o próximo vídeo e saudações, galera!